Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, ocasionalmente conheço alguém, eu sou Juliana, eu sou médica e tecnologista, sou professora da UNB. E estou muito feliz hoje na aulinha do Presidente, porque é um lado meu que vocês não conhecem e é uma das coisas mais boas fazer na vida da aula, então muito bom estar com vocês nisso. Eu queria só saber como é que está nosso público aqui para eu entender linguagem, aprofundamento. Então temos os nossos amados residentes de Império e quem mais? Residentes de Sobradinho de Império. Perfeito. Quem mais? Eu sou residente de Intensivo, da Brás. Perfeito. A gente é interno. Interno. Quem mais? Não, hoje? Você? Eu? Hoje não tem presidente de dermato, não hoje, que é a aula de peripastimóides. Poxa, que pena. Bom, então tá bom. Hoje a gente vai falar de flexão de peripastimóides. Essa aula é uma aula que tem dois focos, ambulatorial e urgência e emergência. Então, é para tomar decisões de prática clínica. O que você vai fazer nesse momento, né? É uma aula que eu gosto bastante de dar. Só quero lembrar que quando a gente fala de antibiótico, existem vários caminhos, né? A gente infecta, a gente tem uma mania de falar, olha, o certo antibiótico certo é esse. Mas não é assim, existem caminhos possíveis e viáveis. E hoje, o caminho final, eu estou sendo baseada nesse guideline aqui do INSA, tá bom? Então, assim, não é minha opinião, é esse guideline aqui, eu tenho algumas preferências pessoais, mas eu vou basear no guideline. Antes de começar, eu queria falar com vocês, quando fala de infecção de peripastimóides, tem duas bactérias muito importantes que a gente vai tratar hoje. Eu queria lembrar com vocês quem são elas e um pouquinho, né, da história delas, como é que trata, quem são elas. Estáfilo quem? Strepto quem? Muito bem. Então, a gente está falando de estáfilo strepto, né, do Strepto pyogenes. Strepto pyogenes, então, ele é focos, bacilos, focos gram-positivos. E é uma bactéria muito resistente. Como é que é a história de resistência do strepto? Resiste pra caramba. Como é que é? Vocês já viram o strepto? Nossa, vou fazer meu penem para tratar um strepto. Já passaram por isso? Não, né? O strepto ele é uma bactéria com pouca história de resistência. Ele é bastante sensível. Então, quando a gente vai falar dele, qual é o antibiótico mais baixo espectro que pega strepto? Você falando com cefalexina, legal. Você falou penicilina, né? Penicilina pega strepto, gente? Vamos dar uma pergunta aqui. Todo mundo aqui. Você já vai falar assim, você já faz um vídeo, vou fazer. Experimento ativo que pega, né? Então, eu lembrava que é uma bactéria de muita sensibilidade, pouquíssima história de resistência. A gente vai conseguir resolver ele com penicilinas. E quais são as penicilinas mesmo, só para a gente lembrar? Temos as penicilinas G e V, certo? As G são. Oi? Tá. As G são betatina, qualquer outra? Procaína e cristalina. Vou lembrar que o strepto vai ser sensível a essas três, como as diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Penicilina B, conhecem? Penicilina B é a penicilina oral, a gente quase não faz, é uma penicilina de pouquíssimo uso, mas para o strepto até que vai bem, se chamam de infecções de pouca gravidade, de criança, poderia fazer. Então, falamos das penicilinas. Quem mais? De baixíssimo espectro que vai pegar a amoxicilina oral é uma opção ótima, né, para pacientes que estão bem e tal. Beleza, e aí, daqui para frente, vocês estão achando só alérgica a penicilina, né? O que vai pegar? Um paciente alérgico, alergia grave, não vou poder fazer penicilina. Exatamente, cada vez menos essa história da reação cruzada tem sido, principalmente quando a gente fala de segunda geração para cima, né? Menos de 10% alérgico, então poder testar, mas então, lembrando que aquelas cefalinas temos cefalexinas de primeira geração, né? Temos segunda geração cefuroxima, ceftrexona.
né? CPP, mas aí já começa a ficar demais. Mas poderia, teoricamente. Primeiro também poderia, mas ok. Mas não estou querendo fazer beta-lactâmica. O que eu posso fazer? Macrolídeo, quem? A cincina pega, emulsão para alérgicos. Quem mais usa opção para alérgicos? Pega. Pega sim. Tem uma outra coisa mais clássica que a gente faz. Clindamicina, né? É um clássico para o tratamento de infecção estreptocócica. A gente vai comentar daqui mais para frente sobre choque estreptocócico. Então, guardar a clindamicina no bolso, que ela vai ser importante. Beleza. Aí, vamos falar agora da outra bactéria que vocês lembraram, que é a qual? Staphylococcus. Ela é o quê? Focos positivos, né? E aí, vamos conversar sobre a história da resistência dos Staphylococcus, porque isso aí já tem uma história maior, né? Como é que são as penicilinas para os Staphylococcus? Em geral, ele é resistente. Em geral, ele é resistente por qual mecanismo, Maia? Gente, agora tá com penicilina. É penicilinase. Então, assim que o Framingham descobriu a penicilina lá atrás, pegava o estápulo, era ótimo e tal, mas rapidamente o estápulo aprendeu a fazer penicilinases e aí, com isso, resistência, né? Então, hoje em dia, a gente não trata nem infecção boba, nem infecção leve com amoxicilina pura para estápulo, porque a gente sabe que o grau de resistência é importantíssimo, né? É praticamente 100%. Aí pergunta, e se eu associar um inibidor de beta-lactamase? Quem são os inibidores de beta-lactamase? Só para a gente dar uma lembradinha. Fosfamato, subactam, e o avibactam, né? E se a gente associar, vai resolver? Se a gente está diante de um estáfulo sensível à meticilina, sim, vai resolver, né? Ok. Só que a vida não é fácil, né? A gente cria o antibiótico e a gente cria a resistência. Na verdade, antes de a gente criar o antibiótico, é só uma questão de tempo para se espalhar. E aí, qual é a próxima resistência que o estáfulo é muito importante? É o MMCA, que é por mudança de PBP. Ou seja, a molécula que se ligaria, né, ao PBP dentro da bactéria não liga mais, não temos mais ligação. Nesse caso, dá para a gente fazer inibidor de beta-lactamase? Hoje em dia, não dá, porque agora a gente não tem mais sítio de ligação do antibiótico com a bactéria. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Realmente mudar a classe de antibiótico, né? A não ser algumas exceções, né? Que a gente atrapalha a lógica da aula, mas, a princípio, a gente vai ter que mudar de classe. O que a gente vai ter que fazer? A gente fica falando assim, né? Não vamos falar. Então, tem que fazer banco, teico, line, pode ser linda. Essa que está atrapalhando a aula, peraí, a gente fala dela. Tigesplina, né, que é a irmã da doxa. Muito bem. E vamos voltar que a gente não falou da oxacilina. A oxacilina ela é um excelente antibiótico para tratamento do estáfulo sensível, né? Ou não marca, né? Então, todos esses que mudaram a PBP não tem a conformação mais que se liga, a gente chama eles de marca, que quer dizer estáfulo alto, esse tipo de penicilina, que no Brasil ficaria muito mais legal se a gente chamasse de orza, né? Porque a gente não tem penicilina no Brasil, a gente usa a oxacilina. Então, virtualmente, quando a gente tem um estáfulo alto, orza, marca, a gente perdeu todos os beta-lactâmicos. Aí, como eu falei de farmacêutica farmacológica da aula, criou a ceftazolina, que é uma cefalosporina de quinta geração, talvez, quinta geração me incomoda, porque não tem necessidade de pseudomônia, então, para mim, quinta geração tinha que ser melhor do que a quarta, mas de quinta geração que consegue, sim, atuar nessa PPP modificada. Beleza? Então, diante disso, a gente está já com um panorama do que a gente vai ver para frente. Você sabe se o pessoal está conseguindo ouvir no Teams? Porque eu estou de costas. Não deve ser ninguém vendo. Perguntando para o Henrique levantar a mão se ele estiver ouvindo. Levanta a mão, Henrique, se estiver ouvindo. Você está ouvindo, só para levantar a mão. Tá bom. Bom, aqui só para vocês verem que esse guideline tem essa lógica, afinal a gente vai rever no final, mas já fala dele. Bom, e aqui, só relembrando como é que os compartimentos da pele, né? Então, a primeira camada nós temos a epiderme,
Depois vem a derme, subcutâneo, a gordura subcutânea, a fáscia e o músculo. E a gente tem um complexo que sai o pelo, sai a gordurinha e em algumas partes do corpo, nas axilas, nas nádegas, também sai a glândula sudorípara, então é chamado o complexo pilosebáceo. E cada infecção vai ter a sua localização, tá bom? Então vamos falando um por um. Então o impetigo é a infecção mais superficial de todas, que vai pegar bem a parte superficial da epiderme. Depois nós temos o ectima, que já vai pegar a epiderme um pouquinho da derme. Temos a foliculite, que vai pegar esse complexo pilosebáceo. O carbúnculo furúnculo, que seria a união deles. Temos a erisipela e a celulite. Tá. Bom, então a gente vai começar pela celulite e a erisipela. Lembrando que essa dissociação, essa separação de nomes, nem toda literatura usa. Tem literaturas que preferem utilizar os dois como uma coisa só. E a gente vai falar disso daqui para começar, então vamos com um casinho. A gente está diante de um homem de 53 anos que apresenta subitamente febre alta, calafrios, mal-estar geral, cefaleia desde ontem. Desde o início notou dor intensa, calor, vermelhidão no membro inferior esquerdo. 3 dias após um pequeno ferimento no membro afetado. Não pode se deslocar para o trabalho. Ao exame, o estado geral está conservado, apresenta eritema e edema na perna esquerda, com limites bem definidos até a altura do joelho. A área cometida está mais elevada comparada às áreas vizinhas sadias. Crise de hiperemia, que se estende pela face medial da coxa esquerda, várias adenomegalias inguinais, um pouco dolorosas no mesmo lado da lesão. PA 130/80, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 18, temperatura axilar de 39. Pé de atleta em ambos os pés. Você sabe o que é pé de atleta? É aquela infecçãozinha, a gente vai ter fotinho aqui entre os dedos, que fica aquelas portinhas de entrada, aqueles furinhos. Vários superficiais nos membros inferiores, negou episódios anteriores semelhantes. Então, vamos só lembrar, é um paciente com uma síndrome febril, né? Então, ele tem uma febre de 39, um quadro bastante agudo. Ele tem uma história de ferimento há 3 dias no membro inferior e tem uma dor intensa, que atrapalha ele a deslocar. Ele tem um eritema, acomete um limite bem definido, acomete a área até o joelho. E dá para ver essa delimitação entre a área doente e a área sadia. Presença de hiperemia que se expande até a face medial da coxa esquerda. Ele tem adenomegalias dolorosas, ele tem pé de atleta, ele tem varizes, PA 130/80, então ele está estável, mas está taquicárdico e está com febre. O estado geral conservado negou episódios anteriores. Bom, então, se vocês têm dúvida de citado de uma celulite superficial, que é uma infecção de pele, partes moles, superficial porque a gente consegue ver os limites. Quando ela pega a parte mais profunda, esse limite se perde. Quando você consegue ver o limite direitinho, onde começa a área sã e a área afetada, a gente consegue dizer que ela é superficial. E isso é muito favorável ao caso que a gente chama de erisipela. A grande diferença da erisipela para a celulite é isso, é ser mais superficial, a gente conseguir ver um limite preciso que diferencia da celulite. Ocorre também a inflamação do sistema da drenagem linfática dali e das aspectos de cascas de laranja por dilatação de poros e folículos. Febre alta, ele tem uma porta de entrada, ele tem adenopatia satélite e ele tem leucocitose com desvio para a esquerda. Então, aqui são algumas fotos de erisipela para vocês verem bem que a gente consegue dizer, olha, vai até aqui. Vocês vão ver que na celulite a gente não tem essa precisão tão grande. Para quem não sabe o que é o pé de atleta, são esses furinhos aqui entre os dedos que servem de porta de entrada. Vocês já me viram aqui falando com o paciente, eu perguntei, vocês conferiram? Vocês foram abrir lá os dedinhos para ver se houve porta de entrada? Então, faz parte da propedêutica desses pacientes a gente abordar isso e tratar para evitar reinfecções. Vejam aqui como a gente está vendo assim, um limite bem preciso. Sim. E essa aqui é a erisipela de face, né? Ela não é tão comum, vocês já viram? Eu gosto muito de ver isso, uma erisipela de face. A erisipela de face é mais comum em países frios, né? E ela é associada a infecções, às vezes, respiratórias. Quando a gente fica cutucando o nariz,
faz porta de entrada por aqui e infecta a pele. Então, a localização facial ela é menos comum, é 5 a 20% das erisipelas. São placas extensas e múltiplas, pode ter lesões hemorrágicas, necroses, bolhas e hipostesias. É uma doença associada a comorbidades, principalmente diabetes e obesidade. São pessoas que são mais comuns de ter, lembrando, diabetes, como vocês sabem, todas as infecções. A obesidade aumenta também muito as tíneas, as infecções cutâneas, que facilita a porta de entrada. Deixa eu só me lembrar que eu estou querendo dizer isso daqui. Os critérios de internação. Sim. Os critérios de internação, então, a gente vai sempre pensar mais em internação na celulite de face, nos pacientes que estão com lesões hemorrágicas, necrose, pacientes com comorbidades, como imunossupressão, neutropênicos, insuficiência renal crônica, cirrose, diabetes, obesidade, alcoolismo, insuficiência cardíaca, astemia, pacientes que a gente começou o tratamento com antibiótico oral e não houve resposta, manifestações sistêmicas, então pacientes com sinais de sepse, lesões à distância, confusão mental, hipotensão arterial, endocardite, são sempre pacientes que devem ser internados. Casos de dúvida de se junto com a celulite, a trombofeblite, paciente necrosante, mionecrose, osteomielite, e condições psicossociais do paciente, capacidade de adesão. Então, isso também é uma interação que às vezes a gente negligencia um pouco, porque aqui no Brasil a situação é muito difícil, mas pacientes, às vezes, ele pode estar até bem estável, mas se é um morador de rua, uma pessoa sem condições, ela deve ser internada até para esse acompanhamento, tá bom? Bom, a erisipela, como eu falei para vocês, muitas literaturas não separam a erisipela de celulite, mas basicamente há essa separação e a gente vai conversar sobre ela hoje. Então, a erisipela é a infecção de pele e partes moles em que a gente consegue ver a delimitação. E ela é praticamente mais associada aos piógenes do que aos tapulomas, certo? E aí, a princípio, essa é uma infecção que a gente não precisa fazer cultura, né? Se o paciente estiver bem, se o paciente tiver condições de ir para casa. E se o paciente estiver bem e estável, você poderia bancar. Isso trata-se de uma erisipela por Streptopiógenes e tratar apenas do Streptopiógenes. E nesse caso, a gente pode fazer quais antibióticos, então? Deixa um bloco legal. Pode fazer amoxicilina, cefalexina, clindamicina, azitro, cefalexina. A penicilina benzatina não é indicada neste momento para infecção aguda pela erisipela, O Streptopiógenes, nessa forma, ele pode evoluir com gravidade para sepsis. E a gente sabe que a penicilina benzatina não faz nível sérico alto, A penicilina benzatina é aquele antibiótico do devagar e sempre. Então, ele não é adequado para tratamento de erisipela. A gente daqui a pouco vai falar sobre profilaxia para erisipela, onde ele pode ser feito, mas para tratamento a gente não deve usar. Se o paciente for internado, a gente poderia tratar com penicilina cristalina. E, inclusive, pensar em outros agentes, que já fala daqui a pouco, tá bom? Beleza, então o que a gente falou, o uso da penicilina benzatina é inadequado. Após a resposta, iniciar a profilaxia para novos surtos. Então, coisas importantes, não deixar de tratar a porta de entrada, então, tratar as micoses digitais, Então, a gente pode fazer uso tópico, clotrimazol, miconazol, tá bom? Tratar a insuficiência venosa crônica, então, aquela perna com muita varize, ela é uma perna muito mais fácil de fazer erisipela, por conta desse fluxo sanguíneo, da drenagem linfática, tanto da drenagem sanguínea. Então, tratar também, recomendar os meios elásticos, é uma boa conduta para esse paciente. Evitar traumas de membros inferiores, então lembrar que muitos desses pacientes são pacientes diabéticos que já têm algum grau de neuropatia periférica, de pé diabético. Então, orientações quanto ao uso de calçados, os cuidados do pé diabético. Cuidar sempre de qualquer ferimento. E a profilaxia com penicilina benzatina para erisipela de repetição, ela não é consensual, mas se fala naquelas grandes pernas com muita linfangite, que a pessoa fica fazendo erisipela de repetição, então seria fazer a penicilina benzatina a cada 21 dias para evitar novos casos de erisipela. Esse caso não tem indicação, porque foi a primeira vez do paciente, então não teria indicação. Beleza? Só antes de passar, lembrando, estamos na
aula de DIV, eu sempre faço essa lembrança, peripartes moles, a gente está começando falando sobre erisipela, que é uma infecção de peripartes moles, de uma derme mais superficial, onde a gente consegue ver o limite da área sã da área cometida. Ela é classicamente associada a qual germe mesmo, gente? A decisão de internar passa por muitos critérios, né, principalmente gravidade do paciente, presença de comorbidades, infecção em face, a gente classicamente deve internar, sinais sistêmicos, ausência de melhora no tratamento ambulatorial, né, e condições sociais, né. Então, vamos seguir em frente. Agora está diante de uma mulher de 60 anos com história de febre, cefaleia, dinamia há 4 dias. No dia seguinte, começou a apresentar dor na região pré-tibial direita, que se tornou avermelhada e quente. Consultou o posto e foi medicada com penicilina benzatina. Evoluiu para aumento progressivo da lesão, que se estendeu para todo o tornozelo, metade da coxa, com aspecto rugoso de casca de laranja com bordos nítidos. Manteve a febre intensa e intenso mal-estar. PA na internação 85/50. Nunca semelhante a paciente obesa. Tá ruim, né? Essa paciente está ruim, séptica. E esse aqui continua tendo cara de erisipela. Lembrar para vocês que estafilopiose não é um bicho único. Quando o opióide tem esse mesmo. Ele é ruim, ele mata, né? E não tem a ver nem com resistência, né? A gente acha assim, muito grave, muito resistente. Vamos fazer. Não, é um bicho bobo, sensível às coisas, mas ele tem alta virulência, ele é um bicho ruim. Então, a erisipela ainda é uma solução superficial, o estafilopiose continua sendo o principal agente. Mas, gente, em casos de gravidade, não podemos deixar de cobrir obstáculo alto, tá bom? Então, esse paciente merece uma cobertura estreto-estáfila. Ela tem critérios de choque, ela tem placa extensa, ela tem obesidade, ela tem idade, ela tem comorbidades, é possível que ela seja diabética não diagnosticada, né? Avaliar comorbidades, exames micrológicos, cuidados intensivos para sepsis e choque. Então, lembrando aqui alguns critérios de gravidade: erisipela com bolhas, erisipela de face, o aspecto de casca de laranja. Aqui essa limitação da área sã, da área cometida. Beleza, então, sem dúvida, essa paciente deve ter internação em terapia intensiva. Classicamente, a gente poderia tratar ela com cefazolina, certo? Mas é uma paciente de alto risco para MASA, então é uma paciente que a gente não vai escapar de fazer cobertura para MASA, né? Lembrar de alérgicos, a água, a penicilina, né? Vafomicina, triclofenamida, linezolina e traptomicina. Eu queria lembrar, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês quais são os critérios de maior risco de paciente ser MASA, vai chegar. Bom, depois, quando a gente passar para um tratamento via oral, a gente pode avaliar, fazer a amoxicilina, lembrar que ela é uma opção muito boa para aquela estrepto, mas num paciente de risco de estáfilo, a gente tem que avaliar isso, né? Nesse meio tempo, a gente espera que essa paciente já esteja estabilizada, já tenha coletado culturas de bolha, né? O tempo de tratamento mínimo, esse slide fala de 10 a 14 dias, mas vocês sabem que isso é uma coisa que cada vez mais a literatura tem sido mais permissiva para tratamentos mais curtos, tratamentos de 5 dias, até de acordo com a estabilidade do paciente. Medidas complementares, tratar comorbidades, tratar a micose digital. Lembrar que é um caso que costuma ter recidiva, principalmente quando de pacientes com comorbidade, com obesidade, ele pode recidivar. Então, é um paciente que, se houver critérios, deveria evoluir para profilaxia com benzatina. Beleza, gente? Então, lembrando, a gente falou agora da erisipela grave, que é o paciente que necessita de internação hospitalar. Esses pacientes a gente já vai pensar de cara em estáfilo e estáfilo resistente, tá bom? Vamos lá. Paciente masculino, 60 anos, refere aparecimento de lesão interimiada em toda a perna esquerda com febre de 39 graus, iniciados a 24 horas. Mal-estar, cefaleia e hiporexia. 3 dias antes, sofreu um pequeno traumatismo na perna afetada, com lesão superficial da pele que não tratou como devia. Nega qualquer fato de importância, não toma remédios. Ao exame, 38,5, PA 110/60, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 28. Lesão interimiada em 2/3 dos membros inferiores esquerdos, sem bordos bem definidos, sem crepitação. Então, esse aqui a gente não está falando de uma lesão sem bordos definidos.
Não se detecta nenhuma secreção purulenta, nem nenhuma área de flutuação. Gânglios ignates palpáveis, mesmo lado da lesão, um pouco dolorosos, tamanho médio de 1 centímetro inespecífico. E aí, gente, agora a gente vai entrar na celulite, né? Que é a infecção de pele partes moles, que é muito parecida com a erisipela, mas ela é um pouco mais profunda e ao pegar a derme, a inflamação fica mais generalizada, sem limites precisos. E nessa a gente tem muito mais participação do estábulo auge, tá bom? Então, essa, sem dúvida, a gente vai cobrir estresse de estábulo até ambulatorialmente, até em pacientes estáveis. Então, o diagnóstico clínico são uma lesão de limites imprecisos, diagnóstico diferencial com facete necrosante, a gente vai conversar sobre isso, porque é um diagnóstico diferencial muito importante e com uma mortalidade muito alta, que não pode deixar passar. É um paciente que, se possível, né, é importante fazer um Doppler, porque ele faz um diagnóstico diferencial importante com o quê, gente? Um TVP, né, uma perna vermelha, sem limites, né? Às vezes é muito óbvio que é um quadro infeccioso, mas às vezes não é. Às vezes é só uma perna vermelha que pode confundir a gente. Então é importante essa diferenciação. E o ultrassom também é bom, porque pode ver se tem algum abscesso, algum gás, que aí já vai para o lado da paciente necrosante, que é um quadro muito grave. As culturas não são necessárias se o paciente estiver bem, se estiver estável, mas se ele tiver sinais de gravidade, seria interessante fazer cultura, biópsias, drenar abscessos. Eita, deixa eu ver esse slide. Eu acho que a letra está... Será que não está editada para isso? Você for clicando, não vai aparecendo? Peraí. Estava aqui. Então, aí é o próximo. Não, é o anterior. Bom, isso que aconteceu. Casos leves e moderados, a cefalexina, clindamicina e o Bactrim. Então, essa questão do Bactrim, da cefalexina, é muito importante a gente conhecer como é que está o Camargo na nossa população, principalmente se está falando de pacientes que vão poder ir para casa ambulatorialmente, né? Então, se a gente já tiver uma prevalência importante de Camargo na nossa população, classicamente a gente vai fazer o Bactrim. E se a gente fizer o Bactrim, você tem que lembrar que ele não é um bom antibiótico para o Streptopiógenes, né? O Bactrim não pega bem o piógenes, e aí, nesse caso, seria interessante associar ou amoxicilina com Bactrim, cefalexina com Bactrim, tá bom? E casos graves, gente, a gente já vai fazer a vancomicina e vai pensar em fazer a pipedicina com o Bactrim associado. Por quê, gente? A gente já começa a pensar numa facete necrosante, uma celulite que está indo muito mal, é importante a gente estar atento a isso. É porque eu sei que slide. Então, aqui, o risco para Marsa, que eu fiquei... quando a gente chama especialmente a atenção do risco para Marsa, né? Quando houve um acidente penetrante, quando há evidência de infecção de outros sítios sugestivos de Marsa, pacientes com história de colonização nasal por Marsa e uso de drogas injetáveis e sexo. Cultura e afiliados de bolha são especialmente importantes em pacientes com quimioterapia, neutropenia, imunodeficientes, feridas em outro lugar, feridas em lugar de imersão e mordidas de animais. Porque, gente, nesses pacientes há muita permanência de outros germes, né, que não são classicamente estresse do estado. Então, esses são os pacientes que merecem que a gente procure mais ainda no hospital, a gente procure a gente, porque pode nos surpreender, pode aí vir um víbrio, pode aí vir outro bicho que não está dentro do script inicial. Então, ele é um caso que tem lesão sistêmica, manifestação sistêmica, então, cobertura de strep e estábulos são importantes, hemocultura, expulsão de área de flutuação, e sobre o esquema antibiótico, né, a gente já falou, cefalotina, cefazolina, oxaciclina, associada ou não Bactrim, de acordo com a nossa epidemiologia de Camargo, né, na região. Como é que estamos de Camargo, André Bom? A maioria dos estados são porque quando a gente mudou para Brasília, quase não tinha, né? Não, quase não tinha emergenciário, né? Emergenciário é pouco. Mas... Até Camargo tinha pouco. Mas tem aumentado. Não, Camargo é o perfil, né?
comunitário é infrequente, mas o perfil camada sensível à bacterina, etc. A maioria dos fatores emergenciais são perfil camada. Mas, em termos de prevalência de emergenciais, eu acho que Entendi. Então, só lembrando mais uma vez, agora a gente falou de celulite, que é a infecção de pele e partes moles, mais profunda, que atinge derme de limites imprecisos, que a participação do estábulo é mais importante. Fala, Maia. O negócio do camada, porque eu achava que era só uma massa da comunidade, que era igual. É porque a terminologia que está errada, né? Porque camada é comunitário, mas o que eu estou falando, a gente não tem mal existente na comunidade, mas tem um perfil fenotipo de antibiograma que é denominado assim. É porque o nome camada, ele se originou, ele denomina um perfil estatual. Que é um perfil estatual que geralmente é sensível ao assassino, mas é sensível ao avanço, além de ser sensível ao avanço, é sensível à bactéria, pode ser sensível à leve, etc. E o H. amarsa, ele ele geralmente é resistente a quase tudo sensível ao avanço, etc. Esse nome é assim, porque quando identificado lá, décadas atrás, esses perfis, eles eram, o Camarsa era normalmente comunitário e o H. amarsa era normalmente hospitalar. Só que décadas depois, isso mudou, não existe mais um perfil Camarsa só comunitário e um só hospitalar. Então, o Camarsa e a Camarsa, normalmente, o Camarsa, por exemplo, também tem mais proteínas voluntárias, etc. Então, o Camarsa e a Camarsa não determinam de onde é o MSA. Eles normalmente determinam o perfil fenotípico daquele MSA. Entendeu? E aí o nome ficou. Isso, virou um nome próprio, mas o perfil dos nossos MRSAs hospitalares no Brasil, majoritariamente, são Camarsa. Entendeu? Então, assim, o MRSA é comunitário, ok, ele é comunitário. Qual é o perfil dele? É H. ou Camarsa? Então, esse nome, ele deve te direcionar a definir isso que era uma título agora. Caiu uma questão agora de título de IPEC perguntando qual é a diferença do Camarsa do Camarsa. E aí não é que um é comunitário e o outro é hospitalar, porque o perfil dos nossos estátulos hospitalares é Camarsa. Isso aí, o nome foi. Devia dar outro nome, mas acabou ficando. Esse daí tem um cacete com som que é um pedaço de gene, digamos assim, de gene, que tem a resistência à oxacina, mas também pode carregar no próximo gosto, digamos assim, a resistência à bactéria, a quinina. Então, quando você transfere de uma bactéria para outra, você transfere todo esse pedaço de DNA que contém mais de uma resistência. Então, por isso, não é assim, sem necessariamente vai ser uma resistência a um antibiótico, separadamente vai ser transmitido. Você pode levar um pedaço de gene, de DNA, né, um pedaço todo, que tem várias variantes de resistência diferentes. Por isso que acaba tendo esse padrão, né, de ser a massa e o H-massa, como eu estava falando. São pedaços de DNA que são transferidos juntos, né? De uma bactéria com outra, com esse perfil. E tem várias diferenças, não tem só dois, não. Não é só o cassete do CA-massa, tem vários cassetes, o nosso se chama CA-massa. Tem vários que chamam CA-massa. Eu sei que na prática CA-massa é o SCC. Isso vai depender da tecnologia local. Então, o que a gente faz para a negativa, coisa vale para o perfil que é necessário. Então, lá onde eu estou da residência, a gente fala só Camarsa. Toda MRSA lá é Camarsa. E nem nessa maioria das cidades do Rio também. Tem muito MRSA lá, muito mais do que aqui, e aí nessa maioria é Camarsa. Aqui a gente tem pouco MRSA. Quando tem, costuma ser perfil Camarsa. Costuma ser. Então, vamos continuar, gente? Até porque eu acho que o pessoal não deve ter ouvido bem essa discussão. Vamos lá, e agora a gente vai falar de um menino de 13 anos que desenvolve uma celulite na perna esquerda 3 dias após um trauma numa partida de futebol. Foi iniciada cefalexina, dose elevada pelo pediatra, ele evoluiu bem com defervescência, mas a informação de abscesso sobre a tíbia.
abscesso foi aspirado, mandaram para a cultura e cresceu um strepto piógenes. Olha que legal. Então, com isso, a gente poderia até fazer um downgrade, né, para amoxicilina pura. A gente sabe que nossos streptos beta-hemolíticos são bastante sensíveis às penicilinas. E lembrar, gente, abscesso igual a drenagem, né? A gente vai falar disso mais ainda. Então, casos leves e moderados de celulite, a gente vai poder fazer cefalexina, cefadrina, que quase não tem no Brasil, amoxicilina clavulanato. Atenção à associação de Bactrim, né? Esse guideline do IDSE, ele é muito perto essa questão de se associar a coleção, a chance de ser estáfilo é muito grande, associe cobertura para estáfilo quando está falando de infecções purulentas, né? Como a celulite não, digo, a erisipela, a princípio não é purulenta, você poderia tentar arriscar, né, o strepto piógenes puro se o paciente estiver bem, se o paciente estiver estável. Casos graves, aí sempre vamos associar, né, a cobertura para masa, ou com vancomicina, ou com Bactrim, ou com linezolida, tigecyclina também, cefalorina. Então, alguns casos de celulite. Beleza, vamos para mais um caso. Criança de 5 anos apresenta há 15 dias lesões que se iniciaram como pequenas... mudamos de doença. Como pequenas vesículas um pouco pruriginosas que passaram para pústulas e que em seguida formaram crostas com alguma secreção purulenta. As lesões se espalharam pelo braço, pernas e rosto. Nega, febre ou qualquer queixa geral. Quando mudou aqui, a projeção está aparecendo isso aqui. Que é isso, gente? Parece o quê? Catapora. Eu achei que depois ficou grossa, mas eu achei que tinha. Mas tudo vira crosta, né, gente? Minha filha tava com mão pra boca, também teve bolha que virou crosta. Eu pensei que era fora do pé. Tem hipótese, não tem 5 anos. Pode ser, a gente nada impede de eu estar. Não. Obrigada. Vamos ver a fotinha, então. E como é que a gente chama de impetigo? Tem 2 tipos de impetigo, basicamente, né? Quais são? Não, mas em inglês eles chamam assim, em português eles chamam diferente. É bolhoso e crostoso, né? Esse daí vocês acham que é qual? Crostoso. Ele é a primeira vez que eu vi impeditivo na pediatria, eu estava na faculdade, uma experiência, chegou uma menina cheia de negocinho assim, você foi impeditivo. Eu falei, isso é meleca seca? Parece aquelas casquinhas assim de melequinha seca. Exatamente. E essa é a diferença do bolhoso para o crostoso, né? A gente vai falar disso mais para frente. Mas veja, normalmente o impetigo ele é periorificial e isso que eu ia comentar com vocês. A diferença do crostoso para o bolhoso, além do aspecto deles, que a gente vai comentar daqui a pouco, também tem diferença do agente, quem causa mais um, quem causa mais outro. Qual que causa mais, você sabe? Bom, o chute. O sapo gosta, né, de fazer bolha. O crostoso é o strepto piógenes e o bolhoso é o Staphylococcus aureus. Isso é interessante porque eles gostam de começar, principalmente, periorificial. E onde o strepto piógenes mora dentro da gente, normalmente? Ele coloniza. Alves. Boca, né? Então, normalmente, eles começam boca, né? E o nasal, o bolhoso costuma ser como está com o colônia do nariz, perto do nariz. Então, estaria no impetigo. E o impetigo também é uma doença que ela tem associação com questões sociais, né? Lesões, assim, grandes lesões disseminadas, falam a favor de histórias sociais mais... crianças que não estão recebendo cuidado também, questões diversas, né? Porque vai permitindo que isso vai se mantendo, você vai conseguindo e vai espalhando. E vai tendo várias lesões múltiplas e várias partes do corpo.
E existe também o processo de impetinização, que são lesões que a princípio não eram de impetigo, mas a gente contamina, né? E dá essa infecção. Então, isso pode acontecer em barro, isso pode acontecer em picada de mosquito, que ao coçar a gente infecta. Então, sim. Esse aqui, classicamente, que é a imagem do impetigo bolhoso. Vejam que a lesão, a gente vê claramente que houve uma bolha ali, que estourou, e a gente percebe ali o restinho da bolha. Esse aspecto cercinado que faz esse desenho. Vai ter um slide só da diferença. Mas o crostoso, a bolha ela é muito mais efêmera, a gente às vezes nem vê. Então, ela rapidamente some. Quando some, ela dá essa crosta, com esse aspecto de mel de cera, né, milacérico, que é esse amarelo com essa crostinha. Então, esse é o crostoso. O bolhoso, a bolha tende a durar mais, então você ainda vê a bolha na criança. Quando ela estoura, fica essa casquinha da bolha e esse aspecto cercinado. Aqui, então, aqui dá para a gente ver bem. Esse daqui deve ter sido um bolhoso e aqui deve um crostoso. Esse tem cara de bolhoso. Certo? O impetigo, ele é a infecção da parte mais superficial da pele, né? Ela é uma infecção que, em geral, some sem deixar cicatrizes, por ser muito superficial, só pega derme, some e fica bem. Existe um capítulo importante de infecção de streptopiógenes em crianças. Que capítulo é esse? Glomerulonefrite pós-streptocócica, e tem uma outra doença também associada à pós-infecção de streptococcus piógenes em crianças. E eu quero perguntar para vocês se impetigo pode levar a esses quadros. Os dois? Não, só isso. É só um dos dois. Eu acho que é o Exatamente. Então, a infecção de streptococcus piógenes ainda não infectivo, essa pode ter glomerulonefrite pós-streptocócica, então é uma coisa que merece atenção, né? A minha filha mesmo, essa semana, quando ela estava com uma boca, eu pensei, meu Deus, será que isso pode ser escarlatina? E já vai com essa neurose, porque aí a indicação de fazer antibiótico, o sistêmico é importante para evitar a glomerulonefrite pós-streptocócica. Então, lembrando, o impetigo, né, é uma infecção, pode ser por estrepto ou por estáfilo, predominância em crianças de 2 a 5 anos, regiões tropicais e subtropicais, quentes e úmidas, associada a condições de higiene precárias, aglomerações, colonização de pele, fossos nasais, estáfilo aureus, orofaríngeo, piógenes, e também, como eu falei, pode ser processo de intestinização de traumas, escoriações, picalhos de insetos, dermatite atópica, eczemas, escabiose e alergias. São lesões bem superficiais, a colonização, em geral, precede a infecção, é contagioso, então a história de surtos em creches, várias crianças tendo ao mesmo tempo, né? Pode ser prurido, autoinoculação das lesões, não ulceram, não deixam cicatrizes, não deixam dor. O impetigo bolhoso, ele é menos comum, né? O crostoso é muito mais comum e associado ao estáfilo aureus, e o processo de impetinização. Então, são normalmente lesões vesiculares que levam a pústulas, rupturas com rupturas e lesões de formas exulceradas. Face, membros inferiores, é muito comum. Lembrar que no estáfilo bolhoso é para o estáfilo aureus, a bolha é mais resistente, a crosta é fina, tendência à confluência e aspecto cercinado. E o streptocócico, a bolha é efêmera, logo vira uma crosta espessa e não tem tendência à sensilização. E está associado com uma glomerulonefrite pós-streptocócica. Bom, quando há poucas lesões localizadas, você pode fazer tratamento somente tópico, né? Zídico, tá bom? Agora, quando a gente tem múltiplas lesões e também a história de múltiplos casos, por exemplo, como eu falei, surtos em creche, há indicação de tratamento sistêmico com antibiótico. Então, lembrar que isso daqui é uma cefalosporina de primeira geração, faz excelente trabalho, não é uma doença grave, então a gente não tem tanta preocupação de MASA, né? Mas se houver um grande surto, se tiver repetição, pode associar o Bactrim para o tratamento de um impetigo por MASA. Mas lembrando que é uma doença que não costuma evoluir com gravidade, né? Beleza? Alguma dúvida aqui?
Então, só lembrando, então, estamos agora falando de impetigo, que é dividido em crostoso e crostoso. Qual que é a diferença deles? Vamos falar do crostoso, que é o mais comum primeiro. Geralmente Diógenes. Ele tem uma crosta meio séria. Geralmente é em volta da boca e não. E beleza. E o outro, que é o bolhoso, ele é? Por auros. Isso faz elas não ser ensinadas. Então, as bolhas são mais prolongadas, menos efêmeras, quando elas estouram, deixam as cascas finas e são ensinadas. Muito bem. E como é que a gente trata isso? Não, gente, se for pouca lesão, uma lesãozinha pequenininha, pode ter lesão muito tópico, tá bom? E aí, múltiplas lesões, suspeitas de surtos, histórias, e se tiver tendo crianças também tendo glomerulonefrite estreptocócica, né, associados a isso, às vezes, é um momento de surto desse, a gente vai fazer o antibiótico sistêmico, tá bom? E aí pode ser cefalexina, pode ser... E aí a gente vai pensar em cobertura de camadas em caso de surtos, em caso de piores, tá bom? Beleza. Uma dúvida besta. Porque a glomerulonefrite estreptocócica é uma reação imune à bactéria. Eu tratar diminui bastante a chance da glomerulonefrite usar antibiótico. Porque meio que o sistema imune já entrou em contato, mas a carga de doença está diferente. Sim, e também eu acho que a questão também da disseminação, né? Você pode reduzir a disseminação disso. Bom, o epitima, gente, ele é o epitima que foi mais embaixo. Ele é o epitima que ele fez uma úlcera, ele evoluiu para úlcera, né? Então, ele é associado da mesma forma ao Staphylo e ao Strepto, só que ele faz úlcera, ele é mais profundo, são crostas aderentes, ele é mais doloroso e ele merece atenção porque ele deixa cicatrizes, ele é diferente do intestino que passa em branco. Também pode ser associado à glomerulonefrite estreptocócica e ele, por ser mais profundo, ter essa característica de ulceração, tem indicação de antibiótico oral, tá bom? Os mesmos, né? Podemos fazer cefalexina, podemos fazer o Bactrim se a gente tiver suspeita de marcha de comunidade. Então, próxima doença. Paciente masculino, 21 anos, jogador de futebol, há 2 dias notou aparecimento de furunculose em joelho esquerdo, com celulite de 6 centímetros de diâmetro em torno. Hoje notou febre de 38 graus pela manhã. Então, agora a gente está falando do acometimento do sistema pilosebáceo, né? Então, é aquela área do folículo ali, que ela é entupida, acontece alguma coisa, e o Staph aureus infecta aquilo dali. Já falei até que infecta. E lembrando que a gente está falando agora de infecções purulentas, então a gente sempre vai cobrir o Staph quando a gente precisar cobrir. Falando nisso, e aí, como é que trata esse rapazinho? Cipriclina. Dependendo do tamanho, você tem acesso a ele. E aí? A gente drena mais o quê? A gente drena. Eu acho que é uma história que dependendo do... Fala. Dependendo do tamanho, você faz antibiótico, dependendo, você pode não fazer. Se você acha que está limitado, você drenou. Não é uma área de risco. Então, isso daí é coisa, né, pode ter algum controvérsia, tá? Vamos falar aqui primeiro porque o IDSA fala, mas eu até fui dar uma olhada nisso, como é que tá. Classicamente, gente, o drenou, acabou. O drenou foi para casa, a vida que segue, não precisa fazer antibiótico terapia sistêmica. O tratamento é a drenagem, certo? Mas, em alguns casos, a gente vai associar. Quando é uma celulite muito extensa, maior que 5 centímetros, múltiplos furúnculos, presença de febre, manifestações sistêmicas, focos metastásicos, lesões, algumas localizações muito delicadas, como face, genitália, mãos e outras áreas de difícil drenagem. Não resposta à drenagem cirúrgica, presença de comorbidades, como pacientes imunodeprimidos,
não só HIV na fase AIDS, imunodeprimidos, diabetes, neoplasias, presença de tromboflebite e extremidade. Esse é o guide do DSA, vocês vão ver outras opiniões, outras coisas, mas classicamente o furúnculo, se a pessoa está bem, está estável, a gente só vai drenar, não vai precisar fazer antibiótico sistêmico, ok? Mas se precisar fazer antibiótico, o que a gente vai pensar em fazer? Aí sim a gente vai fazer antibiótico sistêmico e aí a gente pode pensar em estátulos, né? Dificilmente o estrep está associado principalmente com essas grandes áreas de prulência, esses furúnculos, qualquer coisa desse estátulo. Então, nesse caso, eu poderia fazer, eu estou muito tranquila, não tem nada na minha comunidade, poderia fazer uma ceftriaxona, mas se eu tiver incomodado, eu posso fazer o Bactrim e posso fazer o Bactrim puro, já que eu não penso em estrep. Certo? Não espremer, né? A drenagem deve ser hospitalar e quando a pessoa está em casa, a indicação é compressa quente para drenagem espontânea, tá bom? Deixa eu falar daqui a pouquinho de carbúnculo, né? Mas os carbúnculos são furúnculos maiores de repetição. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Outra coisa importante é sobre descolonização de pele em pacientes com furunculose de repetição. Vocês já ouviram falar sobre descolonizar a pele, que tem furunculose de repetição? Como é que faz? Mas faz parte, né? Então, é muito importante saber orientar isso bem, porque fazer mal feito é uma trabalheira do caramba. Se fizer mal feito, você vai estar gastando um tempo para nada. Então, banho de clorexidina por 5 dias. É um banho do corpo todo, inclusive cabeça, né? Então, você vai passar aquele shampoozinho gostoso de clorexidina na cabeça. Esse shampoo, tô falando, não é shampoo, né? É clorexidina mesmo, é o mínimo, estraga o cabelo. Então, então, é banho de corpo todo. Eu sempre dou várias orientações primeiro. É um banho que não pode ser um banho debaixo d'água, aquele banho, né? Porque aí você não está tendo ação. Então, eu falo para o paciente, você vai passar, você vai sair debaixo d'água, vai ficar lá um tempinho, curtindo o sabonete, 1 minutinho, né? Vai passar em couro cabeludo, vai passar em dobras, com atenção para dobras, que é um lugar que o estábulo gosta de ficar. São 5 dias de banho assim. Depois, no pirocina nasal, 2 vezes ao dia, então orienta a passar aqui na pontinha do dedo e passar nas narinas. Outra coisa importante também é nesse meio tempo, que você está fazendo a descolonização, você tem que trocar toalha, roupa de cama e passar álcool em objetos pessoais diariamente. E que adianta você tomar seu banhozinho toda noite e botar aquele seu pijaminha, né, que você dormiu a semana toda? Você vai se recolonizar. Então, a orientação nesse período é essa. Então, é um processo para fazer bem feito, é chatinho. Porque tem que fazer essa troca diária de roupa de cama, de toalha. Tá bom? Beleza. O carbúnculo é a união dos furúnculos, né? Porque ele costuma acontecer nessas 2 localizações, aqui no pescoço e nas costas. Então, eles são furúnculos que se confluem e se juntam. E a indicação também é a relação da chapulaura, o tratamento vai ser cefalexina, Bactrim, casos de Camarsa. E essa daqui, gente, um clássico da vida, né? O que é isso? Está escrito, né? A foliculite ostial, ela é o entupimento bem superficial do complexo pilosebáceo, né? Da pele é muito comum em barba, né? De homens, a barba de homens. E ela é interessante porque ela é associado normalmente é mais associado a pessoas com pele mais escura, porque o pelo tende a ser mais grosso e mais cacheadinho. E aí o pelo, ao crescer para dentro, permite essa inflamação, essa infecção. Então, o tratamento você pode chamar para crescer, que aí você não vai ter isso acontecendo. Mas se estimular muito, né, você pode fazer depilação a laser, parar com o pelo e isso vai parar de acontecer de forma recorrente. O tratamento é tópico, né, não tem indicação de fazer antibiótico por causa disso. Beleza. Até aqui tudo bem, gente? Vamos para um caso grande agora. A gente está falando do JSC, ele tem 60 anos, ele é masculino, branco, motorista, ele é diabético, hipertenso, tem resistência em Ceilândia e foi admitido no HUB. É história fictícia, tá? Relata que
há 3 dias, notou uma dor intensa no dorso do pé esquerdo, associado à vermelhidão e inchaço. No início, pensou que fosse uma simples infecção de pele, devido ao pequeno corte que havia feito quando faltava grama na sua casa. No entanto, a dor aumentou rapidamente, tornando pulsátil e intensa. O inchaço se espalhou rapidamente para o tornozelo e parte da perna. Nos últimos 2 dias, ele notou febre de 39 graus, mal-estar generalizado e dificuldade para caminhar devido à dor. O que esse paciente chama atenção em relação aos anteriores? A dor é muito forte. A dor é muito forte, né? E o que isso chama atenção? O que merece atenção no paciente com uma dor muito forte, desproporcional ao que está acontecendo ali, né? Porque uma celulite dói, incomoda, mas ele está urrando de dor, às vezes é um paciente que precisa de morfina, é um paciente que chega com uma dor muito intensa para a perna. O que vocês devem pensar que é o sinal chega? O choque tóxico anda junto com a paciente necrosante. Eu fiquei até esperando qual caso para botar, né, a parte da paciente necrosante, e eu peguei um de choque tóxico, e é muito interessante, porque o choque tóxico ele é muito rápido. Nesse caso do choque tóxico que eu ia botar, mas eu falei, não, vou botar uma paciente mais geral. A idosinha chegou com a perna inchada, e ela só estava preocupada, assim, em 2 horas, a perna ficou vermelha, quente, ela chocou. Então, assim, é uma doença muito rápida, com uma letalidade, com muita gravidade, né? Esse caso que vocês vão ver, acho que não vai evoluir para choque tóxico. Bom, ao exame, ele está em regular estado geral, lúcido apneico, incorporado, 2 cruzes em quadra, cianótico, nicotérico, aparelho cardiovascular, tudo bem. Frequência cardíaca de 100, PA 160 por 100. Pulmão legal, barriga legal, membros inferiores com edema difuso e com prejuízos logísticos. É um paciente com dor de diabetes, hipertensão arterial, ambos sem controle adequado. E aí, gente, esse paciente da dor desproporcional, ele não está bem, ele obrigatoriamente tem que ir para a imagem. Não é o paciente que dá para quando a multivascular vai para casa seja feliz, tá bom? Não, ele tem que fazer imagem, porque a imagem pode nos surpreender, pode ter alguma coisa ali embaixo. E foi o que aconteceu. Tinha extensa necrose nos tecidos moles, com áreas de necrose muscular e inflamação aguda ao redor da região do tornozelo. Foi observado uma presença de bolhas e gás subcutâneo, inflamação envolvia músculos profundos. Então, gente, isso é uma fascite necrosante, né? Que é a inflamação da camada mais profunda, chegando perto da face, né? Da face superficial. A gente está falando de uma fascite necrosante na perna, mas tem um clássico, uma fascite necrosante num lugar que é muito típica, é uma fascite muito grave, muito importante, que é quem, gente? Né? Que é uma fascite necrosante específica. Vamos chegar nela daqui a pouco. Bom, durante o procedimento cirúrgico foi observado extenso abscesso subcutâneo, compartimento intramuscular. Então, fascite necrosante, gente, é igual à cirurgia. Por isso também é muito importante que esse paciente seja examinado, feita imagem e avaliado a cirurgia. Quando a cirurgia que vai ver, né, que ele vai chegar lá e falar, a face vai estar solta, passa o dedo e vai descolando, porque está muito inflamado, e é muito importante fazer o procedimento. Então, uma infecção de pele subcutânea, face superficial, normalmente tem história de porta de... isso é interessante, porque tem 2 grandes tipos de face necrosante. O tipo 2 é a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é associada a infecções polimicrobianas, e a tipo 1 é a clássica dos streptopiógenes, que é essa que pode estar ou não associada ao choque tóxico. A dos streptopiógenes, 50% delas não tem porta de entrada clássica. Às vezes a pessoa ela teve um trauma contundente, nem tem uma porta de entrada e foi suficiente para isso acontecer. Então, a grave pode estar ou não associada ao choque tóxico, né? A associação do choque tóxico é muito importante, né? A mortalidade é alta, a gravidade é muito importante, e nos sugere da toxina. Mas que estava falando então condições predisponentes. Diabetes é um característica muito importante para pacientes necrosantes, principalmente para Fournier, né? A gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui são os sinais de alarme da celulite, né? Então, pacientes que chegam para você na emergência com celulite, mas a dor é intensa, é desproporcional, ou ele tem falha com antibiótico inicial, ou a perna está extremamente dura, ele está com a perna madeirada, ela é dura, ela é difícil de palpar, muita toxicidade sistêmica, edema ou sensibilidade estendendo-se além do edema,
a sensibilidade ao cinema além do edema, presença de infiltrações, presença de bolhas, necrose cutânea e equimoses, é o paciente que tem que ir imediatamente para o exame de imagem para a gente excluir se aquilo ali não é Fournier, se aquilo ali não é uma fascite necrosante. E a abordagem cirúrgica, internação hospitalar para um paciente muito grave, com uma mortalidade muito alta, essa maneira é muito ruim. Então, usualmente associada a streptopiógenes, mas a gente tem apresentações por staphylococcus, vibriofluníferos, aeromonas hidrofilas, outros estreptococos, então também a associação de streptococcus agalactiae, streptococcus pneumoniae e anaeróbicos, né? Polimicrobianos, aeróbicos e anaeróbicos. Bom, e essa daqui é a recomendação desse guideline da DSA, que é abordagem cirúrgica e associar aí fazer tratamento anti-MARS, estamos falando de uma doença muito grave, com alta mortalidade, então vancomycin, mesolida ou dapto, com tratamento para gram-negativos e anaeróbicos. Nebitracina, tazobactam, carbapenêmico, ceftriaxona, metronidazol, fluoroquinolona, e lembrar de pacientes com a suspeita de choque tóxico, a suspeita de ter estrepto, fazer a clindamicina. Tudo bem até aqui? So far, so good? Então, só lembrando, a gente está falando agora da fascite necrosante, que é uma infecção mais profunda, né, que vai atingir pele mais profunda e a face superficial. É uma infecção associada a comorbidades, associadas principalmente à diabetes. É uma infecção de alta mortalidade, de muita importância da gente, no momento que a gente está na emergência, afastar que aquela celulite é uma celulite comum ou é uma celulite, né, muito grave, que merece imagem. Porque é incrível, às vezes, esse paciente às vezes, ele ainda chega bem. Porque a gente está vendo a pontinha do iceberg, sabe? Eu lembro do primeiro Fournier que eu vi na vida, o paciente chegou com a bundinha vermelhinha, parecia até bebezinho com a bundinha assada, sabe? Quando tomografou aquilo lá, sabe? Aquilo ali estava muito ruim embaixo. Então, sempre merece atenção. Paciente com cirurgia intensa desproporcional, falha de baixa inicial, perna dura, toxicidade sistêmica, sensibilidade, estendendo a linfedema, infectação, bolhas, necrose cutânea e equimoses. Fala, Dudinha. Pode sim. Beleza? E esse é paciente grave que vai merecer, né, internação hospitalar, desligamento cirúrgico e tratamento de amplo espectro. Agora a gente está diante de um outro paciente de 62 anos, masculino, ele é portador de diabetes tipo 2 e iniciou o quadro com uma dor perianal. Foi evolução de 7 dias, onde começou a apresentar abalamento, hiperemia e edema, que é do estado geral. No momento da internação, apresentava lúcido orientado, um pouco prostrado, exame físico, notamos áreas de necrose com secreção purulenta e edema atingindo o escroto, região perianal e períneo. A exame laboratorial, 38 mil leucócitos, com 58% de bastão. Isso aqui, então, vocês sabem que é uma paciente necrosante bem específica, que é a gangrena de Fournier, que é essa face toda, né, que envolve a região genital. Bom, esse é um caso de relato de literatura, no final apareceu uma pseudomonas. E aqui, então, esse aspecto de necrose, né, com desbridamento. Uma coisa interessante do Fournier e dessa face de Gerota é que o canal espermático e os testículos, eles são pulpados, né? O paciente perde a bolsa escrotal, mas ele tem pulpada a parte do testículo, né? Então, é uma variante da fascite necrosante, com acometimento de tecidos como escroto, pênis,
Não existe uma dica específica, né? Existe uma questão epidemiológica. Por exemplo, a tipo 2, que é a polimicrobiana, pode ter mais essa história de trauma, mais história de procedimentos, de portas de entrada. A tipo 2, quando os estreptopiógenes, ela pode acontecer por portas de entrada dos estreptopiógenes, mas também pode acontecer com os estreptopiógenes à distância, né? Então, na fascite necrosante por estreptopiógenes e até com choque, às vezes a criança tem uma otite, uma dor de garganta, e a toxina vai circular e vai fazer a fascite lá. Então, mas não tem uma grande dica. Sei, alguém lembra de alguma coisa? Na produção de gás no tecido, às vezes é mais associado a anaeróbio, então precisaria mais verdade. Mas não é suficiente para você para marcar ali, tratar, né, e mudar de tratamento. Esse último casinho aqui, ele não entrava na aula, né? Mas quando eu fiz essa aula alguns anos atrás, no curso para os residentes, né? Que a Val oferecia, eles pediram, foi um pedido de um residente, por favor, fale de celulite periorbitária. Aí eu falei, não, claro que um pedido, né? Assim a gente vai atender. Então, é um paciente masculino de 6 anos que foi acompanhado pela mãe. Ele sofreu um trauma leve e fácil na região frontal do crânio, tipo corte contuso. Foi admitido no pronto-socorro. Após a avaliação médica, percebeu corte tabaníaco, 4 centímetros, fez sutura, beleza. Foi para casa. Após 2 dias, a criança retornou. E no exame físico, ela estava bem comunicativa, sinais vitais estáveis, mas estava com a febre de 38,9, com presença de edema periorbitário bilateral, pior à direita, e hiperemia de face, ferida em face, sinais logísticos, né? Então, isso é uma celulite periorbitária, que é uma coisa que gera um estresse na gente, quando a gente atende na emergência, a decisão de quem vai para casa, e a grande decisão da emergência é essa, né? Quem você manda para casa, quem você nem precisa de um exame de sangue, quem você precisa de um exame, quem você precisa de um exame de imagem, quem você pode mandar para casa, um beijo e tchau, quem você tem que internar, mesmo estando bem, a pessoa pode se ferrar daqui a pouquinho, então você tem que saber quem vai mal. E para fazer essa separação, a gente tem que ver se essa celulite é pré-cervical ou orbital. Então, a pré-cervical é a celulite periorbitária que atinge pálpebra, porção anterior do olho. Não há envolvimento do ocular, as órbitas e as estruturas oculares estão bem. A celulite orbital, ela envolve a musculatura ocular e a gordura perto do olho. Então, a pré-cervical é de bom prognóstico, pode ir para casa, um beijo. A orbitária não, ela tem risco de complicação, que embora seja raro, mas é um paciente que não pode deixar de ter uma avaliação de oftalmologista, otorrino, internação, antibiótico venoso e avaliar a necessidade de exame de imagem. Algumas vezes, essa distinção é possível ser feita clinicamente, às vezes precisa de exame de imagem também para fazer essa distinção. Bom, a maior parte dos casos está associada à sinusite, né? É uma expansão da sinusite, mas também pode ser associado a trauma, como foi o caso, picada de inseto, mordidas de animais, presença de corpo estranho. E a microbiologia, Staphylococcus aureus, Streptopneumoniae e outros estreptococcus anaeróbicos. Bom, e aí esse daqui, tanto que esse aqui não é do guideline do DSA, que é up-to-date, né? Ele te dá algumas dicas que a gente consegue clinicamente diferenciar se está diante de um paciente pré-cervical ou orbital. Então, se tiver edema com eritema, os dois, essa dica não ajuda. Dor no olho, né? Os dois podem ter, mas na orbital, a orbital costuma, a dor é frequente. Dor à movimentação do olho, essa é uma dica importante, porque a pré-cervical, como não vai acometer a musculatura ocular, não vai acometer planos profundos de gordura, não tem dor. Isso vai ter dor, então essa é uma dica importante. Proctose não vai ter na pré-cervical, pode ter na orbital. Oftalmoplegia e diplopia não vai ter na pré-cervical, mas pode ter na orbital. Alteração da visão não vai ter na pré-cervical, pode ter na orbital. Quimose, né, a roxinho está alterado, pode ter na orbital. Febre pode estar presente na pré-cervical, na orbital sempre vai ter. E leucocitose pode estar nos dois. Então, às vezes, como eu falei, claramente, só fazendo físico você já vai conseguir distinguir isso. Aí tá fácil, pode mandar para casa se for pré-cervical. Na dúvida, faça a imagem para fazer essa distinção.
E se ainda assim você não consegue excluir clinicamente, o paciente está com muito edema, está com muita leucocitose, a ausência de melhora de 24 horas, aí a gente vai precisar sim, fazer a imagem e avaliar uma internação hospitalar. Se a gente vai, né, na cobertura de gram positivo, podemos fazer uma morcilina clavulanato associada ou não a Bactrim, né? A clindamicina, o André detesta a clindamicina, né? Porque o nosso Camargo, ele é resistente à clindamicina, de forma geral. Então, esse é o motivo dele não gostar tanto. Mas como ele está muito nos livros, como eu estou seguindo a literatura, eu estou falando, mas a nossa preferência pessoal aqui do nosso serviço é não usar clindamicina e usar Bactrim nesses casos que a gente pode fazer, a não ser no choque estreptocócico, porque a clindamicina tem um benefício óbvio, né? Em todos os perfis que eu fiz em Brasília, seja da UTI ou no Brasília, a resistência de estátulo alto, independente de sensível a óxido ou resistente a óxido, a resistência à clindamicina é acima de 60%. Até nos óxidos sensíveis. Todos. Então, clindamicina é uma opção proibitiva em Brasília, clinicamente. Certo. Para qualquer coisa que for suspeita de estátulo, porque a chance de falha é gigantesca. E para choque estreptocócico, certo? Não, para estreptocócico. Mas a ventilação e choque estáfilocócico. Mas se for para inibição de enzima, tudo bem. Associado a uma outra droga. Mas a resistência é muito alta. Assim, é proibitivo para quem não se limpa para a infecção que está partimando no Brasil. Beleza. Eu estou falando Brasília, mas esse é um perfil provavelmente do Brasil, né? Eu só falava a mesma coisa. Certo. A celulite orbital, então, ela também pode ser associada a sinusite, cirurgias oftalmológicas, anestesias peribulbares, trauma, fratura, corpo estranho, infecção dentária, ouvido, e pode ter os mesmos germes da celulite periorbital. Agentes comumente encontrados pode ter Quela, Fusobacterium, Streptococcus, gram-negativo, Pseudomonas, Klebsiella, Morganella e raramente, né, mas embora essa prevalência aqui no nosso serviço é um pouquinho maior, de mucormicose, né? Então, uma celulite periorbital pode ser um muco, né, ascendendo, então merece atenção, são pacientes que, né, merecem atenção. Lembrar que a celulite orbital, ela complica, né? Por isso que a gente fala da internação, da manutenção, do acompanhamento com abscesso subperiosteal, abscesso de órbita, perda visual, tromboflebite psicovenoso e abscesso cerebral. Então, esse é um paciente, como a gente falou, que merece internação, avaliação, oftalmotorrino e segmento. E aqui, esse é o guide do IDSA, ele tem um fluxograma que eu vou só apresentar para vocês, que eu acho bem legal. Ele separa as infecções de pele partimóveis em purulentas e não purulentas, né? As purulentas nós temos furúnculo, carbúnculo, abscesso, leve, incisão e drenagem, acabou, né? Moderado, incisão e drenagem, avaliar a cultura com antibiograma, e grave, incisão e drenagem, cultura e antibiograma. Tratamento empírico, aí ele bota, nos casos moderados, Bactrim, doxiciclina, se a gente, né, descobrir uma marca, pode ser um Bactrim, se descobrir e cefalexicina, que é o que a gente vai fazer aqui no Brasil. Para grave, tratamento empírico, vanco, dacto, telamancina, ceftarolina, tratamento definitivo, avaliar, né? E para infecções não purulentas, quem são as não purulentas? Infecção necrosante, celulite, erisipela. Leve, penicilina V, cefalosporina, dicloxina e clindamicina. Moderada, penicilina, ceftriaxona, cefazolina e clindamicina. Para grave, avaliação cirúrgica de desligamento urgente, tratamento empírico com vanco mais pipetazo. E atenção, aqui, acho que mais você estava pensando para as infecções necrosantes, se a gente conseguir definir o agente, né, com streptofiógenes, penicilina mais clinda, clostridio, penicilina mais clinda, vírus prolíficos. Isso aqui é interessante, está associado a pessoas que têm traumas em áreas de infecção, contato com ostras, alimentação por ostras. Então, doxiciclina mais cefazidima, aeromona zirofilodoxiclina mais cipro e polimicrobianas, vanco mais pipetazo. Acabamos. Ju, posso complementar duas coisas? Claro, fala.
Tá. Dado que é uma aula de Estado, falamos do Estado, então, os pontos aqui. É uma aula de ficção e pega partes moles, vocês viram que a Juliana, no momento, não falou sobre ciclo de vida, né? Então, os pontos são muito sérios, isso não é brincadeira, não. Especialmente para os internos. Aqui em Brasília tem uma cultura de prestação. Se você colocar assim dentro em cima, tá? A infecção de pele em partes moles, que é um câncer, assim. Isso é um esquema absolutamente inadequado para o tratamento de infecção de pele em partes moles. Nem se a gente ainda cobre nossos estados de maneira adequada, e se for estéreo, só está tratando a vida que já está funcionando. Se for estático, vai falhar, e vocês viram que é uma etiologia extremamente importante para E tem uma cobertura de grana negativa que eu também não entendo, né? Por que cobre... A gente não falou de grana negativa no momento nenhum aqui que não fosse na paciente microtizante. Então, assim, é errado prescrever ciclidina. A gente recebe um monte de paciente que faz terapêutica com a perna podre porque alguém acha que vai fazer ciclidina. Não vai sim. Internar com ciclidina. Por que as pessoas pensam Não nisso? sei, as pessoas não Ah, não pensam. sei, mas Elas estão fazendo algo que elas não sabem, só estão repetindo o processo, não estão nem entendendo o que elas estão fazendo. Não entendem que estão tratando uma infecção de estado ou estresse, e sim, não precisa para isso. Então, assim, está errado, não façam isso. A segunda coisa é só reforçar isso que a gente falou aqui agora. Clínica para estáfilo em Brasília está errado. Não pode fazer clínica para estáfilo em Brasília. Vai falhar. Isso em outros lugares do Brasil também. Então, você tem que saber se a epidemiologia local se tem sensibilidade para utilizar clínica e clinicamente para estáfilo alto, porque tem uma grande chance de falha. A gente se baseia muito em literatura internacional para fazer recomendações e, às vezes, a literatura internacional não está voltada para o leitor internacional. Ele está voltada para a realidade epidemiológica do país onde ele está sendo produzido. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você está vendo. Isso vale para a infecção de partes moles, vale, por exemplo, você faz o livro. Ah, inferior porque demora. Não, mata mais, o paciente morre mais. Então, NSSA precisa ser tratado com beta-lactam, não com vancomicina, tá? nas infecções de diálise, porque também tem muita infecção coagulase, né? Não, mas com estáfilos isolados, né? Áudios isolados. Eu não quero internar. Tá, isso. Áudios identificados. É porque faz na diálise, entendeu? Mas você pode também dá para fazer. Acho que a gasolina mudou um pouco isso. Áudios NSSA identificado é errado tratar com banco, é inferior. Não precisa de penetração de óxido, não, a sinusonina superior a óxido. Não, calma. Como é? Vamos chegar lá. Ah, sim. Óxido, você está dando versus banco. É errado fazer banco para NSSA. A gente, durante muito tempo, dizia que a NSSA deveria ser tratado. Isso não é um conceito atual. Você pode usar cefazolina em vez de usar oxacilina. Aí é um debate, se é cefazolina melhor que oxa ou se as duas coisas diferem. Fica uma questão de opinião, porque a literatura não é tão pública em relação a isso. Eu tenho uma opinião, outras pessoas vão ter outras opiniões. Mas, hoje em dia, não dá. Vocês vão ler no livro que é para tratar com oxa. Não é para tratar com oxa. Pode ser cefazolina, que vai ser melhor ou igual. Existe uma preocupação com o efeito inóculo. Efeito inóculo é um efeito laboratorial e não clínico. Não tem estudo falando que endocardite, a cefazolina é pior do que a oxacilina porque tem alto inóculo. Ou que nas espondilocite, não. Efeito inóculo é um efeito laboratorial. Você vai mesmo se deixar
um número X de bactérias lá no pocilho, você vai aumentando o número de bactérias no pocilho. E com a mesma concentração de antibiótico. E a partir de uma determinada contagem, para de ter efeito antibiótico por conta da quantidade de bactérias. Isso é relacionado a um enzima específico de expressa fosfato, que acaba inibindo a cefazolina em altos inóculos, e por. Mas ainda não se demonstra claramente em uma infecção determinada. O que se consegue ver é, em bactérias isoladas de infecção que têm efeito inóculo, a cefazolina falha mais. Agora, se aumentasse a endocardite, o neutropolicido, isso acontece, não está bem evidenciado, tanto que no guideline de endocardite, tem uma cefazolina no seu dado, não tem problema nenhum. Então, lembrar disso, que não necessariamente vai ser óbvio. Aí você vai usar dependendo da característica da infecção e do paciente. Um paciente em diálise internado com infecção por alto, talvez seja melhor. Vai ter gente que vai preferir oxa porque não precisa ajustar. Tem gente que vai preferir cefazolina porque faz menos de volume. Aí você vai jogar com aquilo. Muito da situação. No dia do cara, ele também falava da penetração do sistema nervoso central, se tivesse usando Não entendi. de ventilização do sistema nervoso central, aí a... Cuidado de fazer oxa. Isso. Mas não tem isso. Tem um certo debate na publicação de mitos do CIED recentemente falando sobre isso. Mas não tem tanto isso clínico, então ainda dá um certo receio. que te usa mais. Então, vamos dar uma oxa, é considerado que você pode e a cefazolina, basicamente falado para não usar como se fosse um sistema nervoso central. Mas tem um questionamento na literatura atualmente. Eu não sei, eu ainda costumo usar oxa, se fosse nervoso central. Qual o sistema nervoso central que me preferiu? Mas pode ser que saia uma evidência maior falando que é igual. Vai que a gente pega bastante alérgico, porque somos lá em Foz, né? Teve uma aula do FUOL, né? Falando se a gente poderia despadronizar a oxa dos nossos hospitais. Mas ele ficou mostrando coisas do tipo assim, que para outros beta-lactâmicos a atividade pela PVP também é muito boa. Por exemplo, coisas malucas que a gente vê por aí, oxa e meropenem. Essas coisas assim que não teria necessidade. Aí foi bem assim, né? Mas aí no final, não, mas ainda não, a gente não está preparado para isso ainda. Acho que em muitas situações a gente já usa cefazolina, a gente já vem naqueles casos mais difíceis, tá? E eu acho que o pessoal, por exemplo, da cardio, endocardite, o pessoal ainda é bastante pegado. Então, eles gostam de cumprir enquanto está no conflito deles lá. Uma dúvida, gente, alguma coisa a mais?